todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, já começamos a adentrar no 8º artigo, Credo in Spiritu Sancto. Creio no Espírito Santo. Bom, vimos mais ou menos o que vem a ser o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor que vem de Deus, o amor entre o Deus Pai pelo Filho, o Filho pelo Pai, o amor que Ele tem por nós, o amor que se irradia, que preenche tudo e que comunica e santifica nossas almas, o amor que liga, que religa a nossa alma com Deus, né? Por isso religião, né? De religar, e esse Espírito Santo é que faz essa ligação, né? Essa religação. Então, mas vamos entender um pouco mais as atribuições do Espírito Santo, né? Já vimos que tudo que está relacionado com o amor e a inspiração e a vontade de Deus automaticamente está relacionado com o Espírito Santo, embora sabemos que a Trindade opera as três pessoas operam junto, mas por análise atribuímos essas coisas vinculadas ao amor e à vontade ao Espírito Santo. Mas vamos lá, primeiramente, é o Espírito Santo que purifica do pecado, pois justamente o Espírito Santo, que é aquilo que constitui e constrói a alma, é basicamente aquilo que restaura. A causa que constitui a matéria da alma, matéria, não é matéria, mas que constitui a alma, é aquilo que reconstrói a alma. Portanto, é o Espírito Santo que nos reconstrói e, de fato, nos religa a Deus. Segundo que o Espírito Santo, ele, obviamente, é puro Espírito, vem de inspiração, justamente é o que inspira o nosso intelecto. Ele que ilumina a nossa mente para ver as coisas para o alto. Portanto, podemos dizer que graças ao Espírito Santo que temos fé, né? Pois a fé, como sabemos, é uma virtude teologal infusa por quem? Infusa por Deus. E esse Deus, o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade, nos infunde a fé por meio da inspiração, por isso temos fé, por isso estamos aqui até falando sobre fé, né? E terceiro, como ele nos inspira e nos leva a Deus, obviamente, ele é o que nos disciplina, nos guia e nos obriga a guardar os mandamentos, né? E, por exemplo, por isso que Jesus diz que a gente não precisaria ficar preocupado em lembrar das coisas que ele disse enquanto esteve na terra, porque depois aí vem o Paráclito e diz, e vai lembrar disso e vai escrever a lei no coração. Quem escreve essa lei no nosso coração é o Espírito Santo. Quarto, ele nos marca e nos garante a nossa herança, como diz em Efésios, né? Sois o penhor da nossa herança. Essa herança é a eternidade. Quando nós somos ungidos, né, na testa, no peito, na hora do batismo, com o óleo do crisma, é o Espírito Santo nos marcando, assim como marcou o povo hebreu na testa das casas, né? Aquilo era uma pré-figuração que vinha a ser a ação do Espírito Santo, né? Então, esse Espírito nos marca no batismo e nos garante a vida eterna, claro, se formos leais a Ele, né? E de fato Ele, durante a nossa vida que Ele habitar em nós, se formos bons cristãos, vamos para a eternidade, mas Ele nos marca, Ele já nos escolheu previamente, né? Já nos resgatou por meio do Espírito Santo. E quinto, Ele aconselha na dúvida. Bom, se Ele é a vontade de Deus, se Ele manifesta a vontade de Deus, o Espírito Santo é a vontade de Deus, portanto, então, Ele vai nos conduzir à vontade de Deus, porque Ele é a própria vontade de Deus. Então, Ele, nos momentos de dúvida, Ele vai nos aconselhar
ao caminho certo para ir para Deus. Bom, o Espírito Santo é o amor, né? Portanto, o amor remete à doação. Então, justamente por isso que algumas coisas que se fala do Espírito Santo remete aos dons, né? Os 7 dons do Espírito Santo, porque é uma doação do Espírito Santo para nós. E por isso dom, né? E a sabedoria. A sabedoria é o dom que eleva a nossa mente, nos tirando das coisas terrenas e frágeis para Deus, né? O dom do entendimento. O dom do entendimento é o que nos facilita entender as coisas da fé. O mistério da Trindade, por exemplo, é um mistério. A gente não consegue de fato dizer o que exatamente é, porque, como sabemos, Deus é imenso, então não podemos colocar Deus no conceito. Mas o dom do entendimento, que é vindo pelo Espírito Santo, nos faz entender um pouco mais para manter a nossa fé. Dom do conselho, pelo qual sabemos o que é conveniente à glória de Deus. O conselho, né? Isso é para Deus ou não é de Deus? Esse é o dom do conselho, é o que nos faz discernir essas coisas. A fortaleza. Bom, a fortaleza é o que nos inspira a dar coragem e valor no momento da tribulação, não sairmos do caminho de Deus, nos mantermos na fé. Esse é o dom da fortaleza, dado pelo Espírito Santo. O dom da ciência. Bom, o dom da ciência, a ciência é justamente aquilo que faz entender as coisas da Terra, mas o dom da ciência dado pelo Espírito Santo é entender as coisas da Terra para ordená-las a Deus, porque tudo foi feito para glorificar a Deus. Então, esse dom da ciência dado pelo Espírito Santo, a verdadeira ciência, é para ordenar as coisas da Terra para Deus. E a piedade pelo qual amamos a Deus, é o amor que o Espírito Santo põe em nós para amarmos cada vez mais a Deus. E o temor de Deus nos faz referenciar a Deus, saber o quanto Ele é poderoso, mas o quanto Ele é bondoso. Temer a Deus, entender a vontade e o poder de Deus. Bom, que todos nós saibamos que tudo que temos e recebemos vem de Deus de alguma forma. Então que glorificamos Ele e jamais blasfememos contra o Espírito Santo. Eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pater in Domine omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém.